Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Quero cumprimentar aqueles que estão aqui no templo com a paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar você que está nos acompanhando da sua casa, do seu lar, com a paz do Senhor Jesus. Todos são muito bem-vindos. Estamos iniciando este culto de louvor, de adoração ao nosso Deus, né? Nesses dias tão difíceis, né, que estamos atravessando, que afeta a vida de todos nós, esse momento de pandemia, né? Mas estamos aqui pela graça de Deus. O templo permanece aberto, né, com todas as restrições e dificuldades que a gente encontra, mas a obra do Senhor não para. E você que está aí no seu lar também tem a oportunidade de participar do culto, isso é muito bom, e aqueles que aqui estão conosco também, né? Que Deus abençoe a todos nós, a todas as famílias representadas nesse momento. Nós vamos louvar a Deus com a canção. Quero convidar os irmãos e irmãs do Ministério de Louvor para vir à frente. Vamos estar louvando e adorando ao nosso Deus com uma música. Coração era fechado, destino um dia ensolarado. Não era quem eu queria ser. O meu voar era parado, o meu sol era gelado. Não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu em minha porta e eu abri. Antes eu era só, agora não sou mais. Te convidei para ficar. A casa é sua, ó Deus, pode entrar. Muda as coisas de lugar, muda as coisas de lugar. A casa é sua, ó Deus, pode entrar. Muda as coisas de lugar, muda as coisas de lugar. Meu coração era fechado, destino de ensolarado. Não era quem eu queria ser. O meu ano é parado, o meu sol era gelado. Não era quem eu queria ser. Mas quando eu te chamei, bateu em minha porta e eu abri.
coração. E agora não sou mais, te convidei para ficar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz a minha vida o teu lar. Usa minha boca pra falar, os meus olhos para amar. Faz da minha vida o teu lar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, mude as coisas de lugar. A casa é sua, Deus, pode entrar. Mude as coisas de lugar. A casa é sua, pode entrar. Amém. Quero convidar a todos para fazermos uma leitura bíblica no Salmo de número 65, versículos 1 a 4. Salmo de número 65, no versículo 1 até o 4, eu estarei lendo o texto. Peço que você acompanhe a leitura, ouça com atenção. Diz assim: A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Este salmo diz, no seu versículo 2, ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens, a ti virão todas as pessoas, por causa das suas iniquidades. As nossas imperfeições, elas nos levam para nosso Deus, né? Nosso Deus que é perfeito e que ilumina a vida de todos nós, é o nosso Deus que completa as nossas vidas naquilo que falta para nós, é Ele que nos perdoa, é Ele que nos acolhe, nos abençoa de todas as maneiras, né? E eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos. Vamos ter um instante de oração silenciosa. Vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, entregando a nossa vida no altar do Senhor nesse momento. Oremos silenciosamente por alguns instantes.
Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente queremos manifestar a nossa gratidão a Ti, que Tu és o Deus tão grande, mas estás sempre de braços abertos para todos nós que somos tão pequenos, somos pecadores, falhos. O Senhor sempre nos recebe na grandeza do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Por isso, somos-te gratos. Queremos, diante de Ti, reconhecer as nossas falhas, pecados que cometemos, pedir perdão, Senhor Deus, porque muitas vezes erramos, fazemos o que não deveríamos fazer, outras vezes deixamos de fazer aquilo que era necessário, e reconhecemos, ó Deus, que somos necessitados de Ti. E voltamos os nossos olhos, nossos corações para o Senhor. Não temos méritos em nós para nos achegar diante de Ti, mas nos aproximamos pelos méritos de Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, sangue precioso, e através desse sacrifício tão grande, o Senhor nos libertou do reino das trevas, nos levando para o reino da sua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e que todos nós possamos sentir em nós, no nosso coração, nas nossas vidas, esse perdão e esse grande amor. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém. Amém. Nós continuaremos louvando ao nosso Deus. Vamos cantar agora um hino do nosso inário, do Cantai Todos os Povos, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar. Quando o tentador chegar, sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado ou abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. E as palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. E confesso os meus temores, toda a minha imperfeição. Ele escuta com paciência essa triste confissão. Ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. E quereis saber quão doce é secreta comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida seu consolo e sua luz, seu consolo e sua luz.
Estaremos fazendo a leitura bíblica no Salmo de número 146. Quero convidar aqueles que puderem ficar em pé para fazermos a leitura deste texto, Salmo de número 146, e vamos ler de forma responsiva. Convidar o nosso irmão Josiel para vir ao microfone, por favor, e vamos fazer então juntos essa leitura. Eu vou ler o versículo 1 e o Josiel, junto com a igreja, lê o versículo 2 e assim por diante. Atentem só para o detalhe que às vezes o versículo não aparece inteiro na primeira tela, né? Então tem uma parte nessa, uma parte na outra, então fiquem atentos ali. A gente sabe que acabou quando aparece ali no final a referência, né? Então vamos lá. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, eles tornam ao pó. Neste mesmo dia, perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Podeis nos assentar, queridos. Palavra do Senhor neste salmo tão precioso que acabamos de ler, né? Fala das muitas maravilhas que Deus faz em favor do seu povo, né? O Senhor que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, é Ele que mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, liberta. O nosso Deus abre os olhos aos cegos, levanta os abatidos, guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva. Enfim, o nosso Deus faz grandes coisas. E especialmente nos dias mais difíceis, nós experimentamos e vemos com mais clareza esse cuidado de Deus para conosco. É o Deus a quem devemos louvar e adorar, né? Fazemos isso de diferentes maneiras e agora nós faremos através dos cânticos. Quero convidar os irmãos e irmãs mais uma vez para que venham à frente. Estaremos louvando ao nosso Deus com as canções. E quero convidar também você que está em casa para participar conosco, louvando também ao Senhor.
Seja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Convidar a todos aqueles que podem se colocar de pé, para que junto nós façamos um tempo de louvor e adoração ao Senhor. E essa canção que nós vamos cantar nesse momento fala que hoje é tempo de louvar e adorar ao Senhor. Então nós vamos fazer isso, louvando, adorando o Senhor, e que essas canções venham falar aos nossos corações nessa noite, enquanto nós expressamos o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, amém? Então vamos louvar ao Senhor nessa noite. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. Louvores Deus habita, e é seu prazer cumprir o que me diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar.
E a próxima canção fala um pouquinho do amor de Deus para conosco, o verdadeiro amor. Então, enquanto nós cantamos essa canção, que você possa lembrar de quanto Deus te ama, de quanto Jesus te ama. E se você está aqui nessa noite é porque Ele tem derramado o amor verdadeiro dEle sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Então, em forma de canção, nós vamos agradecer ao Senhor por esse amor tão grande para conosco, amém? Então vamos louvar ao Senhor nessa noite. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade, ó Deus, de louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por esse amor verdadeiro para conosco, ó Pai. Continua, Pai, nos abençoando e cuidando das nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, por tua igreja que está aqui nessa noite para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Deus. Venha falar conosco, ó Deus, assim como o Senhor tem falado, ó Deus, desde o começo desse culto, ó Pai. E que a tua palavra, ó Deus, venha ao encontro, ó Deus,
aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, ó Deus. Continua abençoando a tua igreja cada vez mais, ó Deus. Abençoando os irmãos que aqui estão, ó Deus, aqueles que também estão no seu lar nesse momento, ó Pai. Que o Senhor também possa abençoar a cada vida, ó Pai. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos e entregamos, ó Deus, a Ti esse momento de louvor, ó Pai. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós estaremos fazendo a nossa meditação bíblica. Agora vamos ler o texto que está no Evangelho de João, capítulo 6. Quero convidar você que está com a sua Bíblia, você também que está na sua casa, no seu lar, para acompanhar. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 16 ao 21. Evangelho de João, capítulo 6, do 16 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor, de medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus querido e amado, te agradecemos pela tua palavra, tão rica e poderosa, penetrante, Senhor Deus, e tem o poder de transformar as nossas vidas, de organizar, como cantamos aqui, Senhor, ao entrar na nossa casa, ao entrar no nosso interior. O Senhor é aquele que, através da tua palavra, do teu Santo Espírito, pode colocar em ordem aquilo que está desorganizado. Pedimos que fale conosco, que nos oriente, que nos dirija e sejamos edificados, ó Deus, pela tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. As dificuldades mexem profundamente conosco e fazem aflorar alguns tipos de medo. Os medos podem ser superados e nós precisamos conhecer o caminho para alcançar essa superação. E é sobre isso que nós vamos falar, então, a partir do texto que nós lemos, né? Alcançar a superação do medo, a gente pode falar sobre esse tema usando muitos textos bíblicos, mas nessa noite vamos pensar a partir do texto que lemos. Então, em primeiro lugar, vamos falar do medo de perder. De volta para casa, que ficava no povoado de Cafarnaum, os discípulos de Jesus precisavam atravessar o mar da Galileia. João capítulo 6, versículo 16. O dia se foi, a noite chegou, e Jesus não estava com eles, porque tinha ido ao monte a fim de ficar sozinho. Era aquele tempo de oração que Jesus separava, né, para conversar com o Pai Celestial. Foi orar
o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 23, ele nos dá essa informação, né? Que Jesus se retira para orar. E já era escuro, e enquanto atravessavam as águas do mar, foram agitadas pelo forte vento. O que se passava na cabeça daqueles seres humanos iguais a nós durante a agitação do mar? Afinal, não só o mar estava agitado, mas os seus corações também. Os medos adormecidos ressurgiram com a força do vento. O medo de o barco virar. O medo de cair nas incertezas das águas profundas. Medo de não chegar em casa, de não poder mais abraçar e beijar a esposa, os filhos, o pai, a mãe. Medo de ser extinto, de não poder concluir o que foi começado. Medo do fim, medo da falência, medo de perder tudo. Os discípulos de Jesus, gente igual a nós, igual a você, a mim, na escuridão da noite, viram o forte vento agitar o mar que estava calmo. E acontecimentos inesperados também agitam o mar da nossa vida, da nossa existência. Às vezes é uma palavra que ouvimos, uma notícia pela televisão, pelo rádio, pela internet, agita o mar da nossa existência. Um telefonema, uma carta, um e-mail, um extrato bancário, o resultado de um exame médico. Tudo isso e muito mais agita o mar da nossa existência. Nada disso é vento, mas tem força de vento. Essas e outras coisas do cotidiano têm força suficiente para agitar os nossos corações e fazer acordar os medos. E fazer acordar o medo, muitas vezes, de perder tudo. Você já não teve medo de perder tudo? Eu já tive, às vezes tenho. Às vezes a gente tem. Não só de perder o que é material, o que a gente pode segurar com as mãos, mas medo de perder outras coisas. Afetos, pessoas, sentimentos. Há tanta coisa que não é palpável, mas é tão necessário para a nossa vida. E às vezes a gente diz isto: Senhor, eu estou com medo de perder. Assim como os discípulos estavam com medo de o barco afundar e perderem tudo o que tinham. No segundo momento, vamos falar sobre o medo do desconhecido. Os discípulos navegantes já tinham se afastado da margem uns 20 a 30 estádios, cerca de 5 quilômetros. Estavam longe, da margem. Navegavam, não se sabe como, se na força do braço, da vela, do vento, mas o fato é que estavam navegando. E a certa altura daquela indesejável viagem, os seus olhos marejados, perdidos na escuridão, identificaram um vulto que se aproximava. E naquele exato momento ficaram possuídos de temor, de medo. Bem que a gente olha para esse quadro que o texto nos apresenta e a gente pensa:
e aqueles homens não precisariam sentir medo, porque eram homens rudes, pescadores, acostumados com água, com vento, né? Mas o medo os possuiu. E quem foi possuído pelo medo não controla a si mesmo, né? O medo tem as características de tirar da gente o controle da nossa vida, da situação, daquele momento. E eles pensaram então que aquele vulto que se aproximava fosse um dos fantasmas que habitavam aquelas águas. E eles gritaram, Mateus capítulo 14, versículo 26 diz isso, que eles gritaram de medo. E os fantasmas não existem quando as águas estão calmas, quando tudo está claro, cristalino, quando é dia. Mas quando as águas ficam agitadas, quando a noite vem, quando as incertezas chegam, os fantasmas aparecem, né? As crenças pagãs daqueles homens, as crendices populares, histórias que escutavam dos avós, dos pais, e que o povo dizia que ali naquelas águas tinha monstros que moravam na profundeza daquelas águas. Tudo isso somado à escuridão, somado à força do vento, tudo isso gera dúvida. E olhando bem de perto, sentindo-se inseguros, mas olhando bem de perto, não era um fantasma, como aquele que o medo os fez pensar que era. Era Jesus. Ele estava andando sobre as águas. E quando ouviram a sua voz, o medo que antes os possuía, os libertou. É o que vemos. Jesus disse: sou eu, não temais, não temais. E é grande a bagagem que nós adquirimos ao decorrer dos nossos dias, né? Quantos medos nós carregamos. Nós os negamos. A gente diz, eu não tenho medo. Não. Estou tranquilo. Nós falamos deles. E às vezes rimos deles. Não é verdade? Rimos dos medos. São medos superados. Dizemos, e bom, isso aí eu já venci. Estou tranquilo, isso é coisa do passado. Mas são superados até o dia em que a noite vem sobre as nossas vidas. Até o dia que o vento sopra mais forte e o nosso coração se agita. Eram medos vencidos, até o momento em que nos deparamos com o desconhecido. E o desconhecido desperta os nossos medos. E às vezes eles nos possuem, né? E a gente grita. Os adultos não gritam porque tem vergonha, né? Às vezes gritam também. As crianças, né, que são mais espontâneas, gritam e choram. E certa vez
vi uma pessoa dizer, pô, criança chorando diante do que está acontecendo, era uma coisa que perturbava a criança, e eu disse o seguinte, pois é, mãe, a gente só não chora porque tem vergonha, né? E às vezes dá vontade de chorar também. Quando as águas ficam muito agitadas, né? E quando o medo nos possui, nós perdemos a graça, nós deixamos de desfrutar das coisas boas e saudáveis, deixamos de observar, deixamos de refletir, deixamos de elogiar, deixamos de dialogar, deixamos de sorrir. O nosso relacionamento com Jesus fica limitado, né? Naquele momento. O nosso relacionamento com o nosso semelhante fica prejudicado, porque nós achamos, naquele momento que estamos com medo, que todos os que se aproximam de nós são fantasmas. Né? Há uma distorção no nosso olhar. O medo tem essa capacidade de distorcer a nossa visão. Era Jesus que estava ali. Era Jesus e os discípulos andavam com ele o tempo todo e comiam com ele. Mas o medo os fez pensar que era um fantasma. E somente Jesus pode nos libertar do medo que nos possui. Conhecer e reconhecer a voz de Jesus promove a libertação. Esse é um detalhe importante do texto que nós lemos, né? Jesus foi reconhecido na sua voz, na sua fala, na sua palavra. E aí nós lembramos do outro versículo de João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus disse, sou eu, os fantasmas foram embora, né? Porque Jesus chegou, porque a palavra de Jesus chegou. Para terminar, vamos falar daquilo que é o mais importante da nossa reflexão, que é a superação do medo, né? Então aqueles homens navegantes reconheceram Jesus, não pela afeição, como eu já disse, não pela aparência física, porque os seus olhos não podiam ver quase nada naquela noite. Reconheceram Jesus pela sua voz, ele se aproximou, ele falou, ele se identificou, sou eu, não temais. E depois de haver reconhecido, ele foi prontamente e de bom grado recebido naquela pequena embarcação. E alguém poderia perguntar, e os ventos fortes? E a tempestade? O que aconteceu? E o mar agitado se acalmou? Não. O relato de João não fala do mar que acalmou, né? Jesus não ordenou que o mar se acalmasse. E o que dizer então daquela embarcação tripulada por homens medrosos e por Deus na pessoa de Jesus Cristo? O que aconteceu com aquele barco? Aquele barco, em meio à tempestade, chegou ao seu destino. Então, versículo 21, eles de bom grado receberam e logo o barco chegou ao seu destino. Como superar os medos, outrora adormecidos, mas que ressurgem em meio às dificuldades? Essa é a pergunta que fazemos. Bem,
Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar. E nós precisamos recebê-lo de bom grado no barquinho da nossa frágil existência, da nossa frágil vida. E quando estamos na companhia de Jesus, a tempestade vai cessar? Muitas vezes sim, mas nem sempre. E se a tempestade não cessar, nos veremos livres dos medos? Não. Podemos não reconhecer, mas todos nós temos algum tipo de medo, um ou mais. Com o fim da tempestade, os medos adormecem. Portanto, o que mais necessitamos não é que a tempestade cesse. O que mais nós precisamos é da companhia de Jesus. O que mais precisamos é da companhia divina, que nos ajuda a passar por elas, pelas tempestades, e alcançar os objetivos que foram estabelecidos. Pastor, eu já tenho lutado contra o meu medo há muito tempo e eu não estou conseguindo vencer. Porque as tempestades sempre acontecem na minha vida, ao meu redor. Bom, eu também enfrento tempestades. Cada um aqui, se for contar a história da sua vida, vai dizer, vai falar daquilo que agita o seu coração, a sua mente. Cada um tem as suas aflições, as suas dificuldades, as suas lutas. Então não se sinta uma pessoa pequena porque você tem medo, não se sinta inferior porque eu também tenho medo. Os discípulos de Jesus também tinham medo, como a gente vê. Todas as pessoas têm medo. O mais importante é ter a presença de Jesus em nossas vidas. Mais importante é receber Jesus no barco da nossa existência, né? E já dizia o cântico antigo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Às vezes o mar está agitado lá para o lado de fora, e está mesmo, e às vezes nós ficamos agitados também, mas Jesus está conosco, é isso que nos dá segurança, né? É isso que dá condições a gente viver. Os medos são superados quando permitimos que Jesus venha fazer parte da nossa vida, quando aceitamos a sua presença, quando dizemos: bem-vindo, Jesus, na minha vida imperfeita. Bem-vindo, Senhor Jesus, me ajude a lidar com os meus medos, com as minhas dificuldades, com as minhas lutas. Me ajude, Senhor Jesus. Entra na minha casa quando cantamos, como cantamos agora há pouco. A minha vida não é a vida que eu queria ter. Não é assim que nós cantamos? Eu não era quem eu queria ser. Mas Jesus entra na nossa vida para organizar. A casa é sua, Jesus, pode entrar. Mude as coisas de lugar, né? Tem coisa que precisa mudar de lugar, né? E o Senhor Jesus é especialista nessa arrumação da nossa vida. Veja que esses homens desesperados ficaram tranquilos quando Jesus entrou no barco. Identifique os medos que foram despertados em seu coração em função de um acontecimento ou em função de um fato
fato recente? Que males esses medos te causam? Como você está lidando com eles? Os medos te possuem? A palavra de Jesus tem o poder de libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pergunto também, onde você quer chegar? Quais são os seus objetivos? No mar da vida, calmo ou agitado, somente a companhia de Jesus nos dará condições de alcançar os objetivos estabelecidos. O barco chegará ao seu destino quando Jesus está presente. Deseje-o, convide-o, receba-o de bom grado na sua vida. Façamos isso. É o que precisamos de fato, né? Certamente. Esse momento que nós vivemos agora, no nosso país, no mundo, né? Tem gente que diz, olha, pastor, eu quase não assisto televisão, porque se eu assistir, eu fico com medo. Por causa das notícias, né, que chegam e são contraditórias, e tem coisa boa, tem notícia ruim também. E tem muita gente agitada, com medo, mas quando nós cremos em Jesus, é Ele que vai dar essa segurança que nós precisamos, agora, hoje e sempre. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós fazemos como os discípulos teus fizeram naquele dia de tormenta. Nós dizemos, Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa pequena embarcação, ao barco da nossa vida que navega nas incertezas desse mundo agitado. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Nós reconhecemos diante de Ti as nossas imperfeições, dizemos, sim, Senhor, nós temos medo, o Senhor bem sabe disso. Temos medo de perder tudo. Temos medo de perder pessoas, afetos, companheiros. Temos medo, Senhor Deus, de falir, de quebrar. Temos medo, Senhor, de ficar doente. Temos medo, Senhor, daquilo que nos cerca, está ao nosso redor. Temos medo da agitação do dia, da escuridão da noite. Temos medo da dor, da morte. Ó Deus querido, o Senhor bem sabe quem somos. Nós estamos aqui para dizer que somos homens fortes, mulheres fortes, não somos heróis. Estamos aqui para reconhecer as nossas fragilidades e levar aos pés da cruz as nossas dificuldades, pois é assim que devemos fazer, é assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus veio de fato para estender as mãos aos cansados, aos amedrontados, aos caídos, aos doentes, aos que estão prostrados. O Senhor Jesus veio para socorrer, para alimentar, para libertar, para ressuscitar. E é nesse Jesus que nós cremos, é a Ele que confiamos a nossa vida, a nossa existência. Portanto, Senhor, dê-nos a segurança que tanto precisamos para continuar caminhando, para continuar navegando nas incertezas desse mundo, até o dia que chegaremos ao céu, aquele lugar
onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá separações, não haverá lágrimas, enfermidades, naquele lugar onde desfrutaremos eternamente da Tua presença perfeita, e ali seremos perfeitos. Leva-nos, ó Deus, sempre para mais perto de Ti. Fortalece as nossas vidas, os nossos corações, de modo que sejamos, sim, Senhor Deus, pessoas que caminham com o auxílio do Senhor, com a Tua graça sobre nós. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que oramos, agradecidos desde já pela Tua companhia. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos louvar a Deus com mais um cântico nesse momento. Convido o Ministério de Louvor para vir à frente. Vamos louvar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. De perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. A palavra do Senhor certamente se cumprirá, não é, sobre as nossas vidas. Essa é a certeza que temos e a segurança que nos faz caminhar. Vamos nos colocar em pé. Quero desejar a todos uma semana abençoada, que onde você colocar os seus pés, as suas mãos, por onde você andar, que ali esteja a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa também, sobre o seu lar. E durante a semana participe aí das transmissões da igreja, quinta-feira à noite, ao vivo, domingo de manhã, às 10 horas. E as mensagens que ficam gravadas também você poderá ver aí durante a semana, né? Certamente será importante para todos. Vamos nos despedir com a bênção. Agradeço a você que nos acompanha da sua casa, do seu lar, você aqui de Capão Bonito, ou se porventura tiver alguém de outro lugar, de outra cidade, a nossa imensa gratidão, que Deus te abençoe, conceda a você também uma semana com muitas bênçãos. Vamos nos despedir da casa do Senhor. Recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam com você, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra.
agora e para sempre. Amém.